Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou o professor Alisson, professor de matemática básica aqui no cursinho Preparação. Para quem não me conhece, já tenho vídeos gravados aqui no canal de vocês. Trabalhei um pouquinho sobre números decimais, também já dei uma aula sobre frações, potenciação, e hoje eu volto para falar um pouquinho mais com vocês sobre radiciação, a importância de trabalhar raízes, sendo elas quadradas, cúbicas, de quarta, quinta, sexta ordem e assim por diante. Então, hoje a gente vai trabalhar algumas propriedades da radiciação para que vocês relembrem um pouquinho mais sobre esse conteúdo que vocês estudaram lá no ensino fundamental, que muitas vezes a gente precisa em cálculo, né, da parte da matemática, e a gente esquece. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, retomar esses conteúdos que nós vimos lá no ensino fundamental e temos que lembrar agora, ok? Então, nossa aula hoje é sobre radiciação. Deixa eu colocar o slide aqui, compartilhar minha tela com vocês e já colocar o meu slide para vocês verem um pouquinho melhor. Só um instante. Esse foi. Agora sim. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre radiciação. Qual que é a definição de radiciação? Radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, a raiz ela é representada pelo sinal de radical, que é esse símbolo aqui, ó, aquele que todo mundo já conhece, certo? Os numerais que contêm raízes são chamados de radicais. O número que indica o tipo de raiz é chamado de índice. O número submetido ao sinal do radical é o radicando. E o resultado da radiciação é chamado de raiz. Então, o resultado que é chamado de raiz. E muitas vezes a gente confunde isso daí. Vamos observar, então, tudo isso que eu falei. Olha só. Então, eu vou ter o índice, que é o número que vai indicar qual tipo de raiz que eu estou trabalhando. Ele vai vir ali na parte de cima do meu radical, certo? Lá dentro do meu radical eu tenho o radicando, que é o valor que eu vou extrair, né, para encontrar o valor da minha raiz, que é o resultado disso tudo, ok? Por que a importância de eu falar esses elementos para vocês? Muitos exercícios só trazem esses nomes, tipo, dado um radicando igual a tanto, com um índice tal, calcule a raiz, calcule o valor da raiz. E aí? O que é o que? Vocês precisam saber diferenciar o que é o que em uma radiciação, ok? Com base nisso, a gente vai fazer algumas denominações, né? Olha só, as raízes elas vão receber denominações de acordo com o índice. Ou seja, eu vou calcular uma raiz quadrada de um número, nesse caso, calcular uma raiz quadrada de 4, e eu sei que é quadrada, por quê? Lá em cima do meu sinal de radical, ou tem um número 2, ou não tem nada, ou não aparece nada. Quando fica também sem nada, eu já subentendo que é uma raiz quadrada. Quando eu tenho uma raiz cúbica, que é aquele exemplo aqui, ó, raiz cúbica de 9, eu tenho um 3, um índice 3 lá em cima, certo? Da mesma forma, quando eu tenho uma raiz quarta de 81, eu tenho um índice igual a 4. Raiz quinta, sexta, sétima e assim por diante. Bom? As raízes quadradas exatas que todos nós temos que saber. Quais são? Raiz de 1, que é 1, raiz de 4, 2, raiz de 9, que é 3, raiz de 16, que é 4, raiz de 25, que é 5, raiz quadrada de 36, que é 6, raiz quadrada de 49, que é 7, raiz quadrada de 64, que é 8, raiz quadrada de 81, que é 9, e raiz de 100, que é 10. Ok? Propriedades desses radicais. Porque vão ter alguns casos, em alguns exercícios, que a gente vai precisar fazer algumas operações com essas raízes, com esses radicais, na verdade, né, para encontrar essas raízes ali nas minhas operações. E como que eu vou fazer isso? Observe. Assim como todas as operações matemáticas, todo esse processo obedece a algumas propriedades, conhecidas como propriedades dos radicais ou propriedade das raízes. Essas propriedades são utilizadas para simplificar e até mesmo para resolver raízes de índices elevados ou que possuam um resultado não exato. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para vocês é o seguinte: na radiciação, pessoal, nem sempre a gente vai encontrar um resultado bonitinho, né? Um número inteiro, bonito lá.
Às vezes a gente vai conseguir só simplificar aquele radical, muitas vezes a gente consegue resolver e chegar numa resposta inteira, outras vezes não. Então fiquem cientes que sempre seguir aquela alternativa da questão que você está resolvendo. De acordo com a alternativa que está ali, você vai ver se você precisa simplificar mais, simplificar menos, isso tudo de acordo com o que está descrito ali, ok? A primeira propriedade da radiciação é a seguinte: é a raiz enésima de um número elevado a n. Isso é muito comum para a gente já sabe isso, ó, desde sempre. Fazemos intuitivamente para resolver nossos cálculos e a gente nem percebe de que propriedade está se tratando. Observe. O resultado da raiz enésima, ou seja, pode ser qualquer tipo de raiz, né, de um número elevado a n, é esse próprio número. Ou seja, isto é, sempre que o índice do radical for igual ao expoente do radicando, o resultado da raiz será o próprio radicando sem expoente. Que é isso, professor? Não entendi nada. Resumindo, todas as vezes que eu tenho o valor do meu índice lá em cima igual ao valor de um expoente que está lá dentro do meu radical, junto, elevado ao meu radicando, se eles forem iguais, o resultado vai ser o quê? O valor do meu radicando sem expoente. Isso é muito comum porque, deixa eu passar uma borracha aqui para mostrar para vocês, isso é muito comum porque a gente faz o quê? A gente simplesmente, quando está resolvendo raiz, se aqui dentro tem um número que é igual ao índice lá fora, o que a gente faz? A gente corta, né? Que nem é um cortar, é um simplificar. Então a gente corta, some a raiz e quem que sobra? Só quem está lá dentro. Essa é a minha resposta, certo? Observem. Raiz cúbica de 27. Ixi, professor, não apareceu nenhum índice lá, ou nenhum expoente lá dentro, junto com o radicando. Como resolver isso? Fatorando. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 27 divide por 3, que dá 9. 9 divide por 3, que dá 3. E o 3 divide por 3, que dá 1. O resultado disso é 3 ao cubo. Então, no lugar do 27 aqui, a gente substituiu por 3 ao cubo. Observando que eu tenho como expoente o 3, com um pouco apagadinho, não sei se vocês estão conseguindo ver, espero que sim. Mas eu tenho como expoente o 3 e como índice também 3. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente cancelar isso daqui. O que sobra lá dentro é o meu resultado. Da mesma forma aqui, raiz da oitava de 256. Como fazer isso daqui? 256 e fatorar. Vamos fatorar aqui no meu rascunho, porque a gente não vai ter espaço suficiente. Opa, só conferindo 256. Bora lá. 256. Eu consigo dividir por quanto? Primeiro por 2. Por 2, 256 vai dar quanto? Vamos fazer a continha aqui no lado. Dá por 1, que dá 0. Desce o 5, dá 2 vezes, que dá 4. Sobra 1. Desce o 6, que dá 8, que dá 16. Então, eu tenho igual a 0. Então, 256 dividido por 2 dá igual a 128. Então, vou colocar o 128 aqui, para a gente fazer os cálculos. Ok? Só voltar minha tela aqui. Beleza? Então, bora lá. Agora, deixa eu só organizar a tela aqui, para ver todo mundo bem. Ok. Agora, 128. Dá para dividir por 2? Dá. Quanto que é 128 dividido por 2? Essa é fácil. 12 dividido por 2 é 6. 8 dividido por 2 é 4. Sabe que a gente pode fazer assim para facilitar a nossa vida quando a gente consegue visualizar isso nessa divisão? Olha só, pega esse primeiro pedaço aqui. 12 dividido por 2 dá 6. 8 dividido por 2 dá 4. Certo? Agora, 64 dividido por 2. Posso fazer da mesma forma. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Certo? 32 agora. 32 dá para dividir por 2. Só que não dá para fazer aquele joguinho que a gente fez. Mas dá para a gente pensar intuitivamente o seguinte. Esse 3 aqui está valendo como 30, né? 32 é 30 mais 2. Então, 30 dividido por 2 dá 15. 2 dividido por 2 dá 1. Então, 15 mais 1 dá 16. Que divide por 2, a mesma coisa. Esse 1 aqui é uma dezena, então é 10. 10 dividido por 2 dá 5.
6 dividido por 2 dá 3. 5 mais 3 dá 8. Que divide por 2, que é 4. Que divide por 2, que é 2. Que divide por 2, que é 1. Olhando aqui, eu tenho 2 que se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado à oitava. Eu vou substituir lá. Vai ficar o quê? 256, eu substituo 2 à oitava. Percebo que é o mesmo valor do índice, posso cancelar. A resposta é 2. Então, a raiz de oitava ordem de 256 é igual a 2. Ok? Primeira propriedade, tudo bem? Vamos para a segunda. A segunda propriedade é a multiplicação e divisão do expoente por um mesmo número. Olha só, a segunda propriedade ela permite que o índice do radical e o expoente do radicando sejam multiplicados ou divididos pelo mesmo número. Se a ideia for simplificar os cálculos e ambos forem múltiplos de um mesmo número, basta dividi-los por esse número. Observem o seguinte, nessa propriedade, eu vou analisar o índice e o expoente que está lá dentro do meu radical. E aí eu vou olhar e falar o seguinte, são diferentes, mas eu posso multiplicar tanto lá dentro quanto lá fora por um número, tem que ser o mesmo número, para que fique igual? Vamos observar. Na multiplicação, dá para acontecer isso? Dá, mas isso é muito mais fácil na divisão. Eu encontrar um número que esteja lá no meu índice e um número que seja como expoente, dentro do meu radicando, lá junto com o meu radicando, eu dividir por um mesmo número e chegar em uma simplificação. Observe. Primeiro aqui é uma raiz de sexta ordem de x elevado a 21. Tanto 6 quanto 21 são múltiplos de 3. Então, eu posso simplesmente pegar o 6 e dividir por 3, e posso pegar o 21 e dividir por 3 também. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. 6 dividido por 3, eu vou ter, então, como resultado, índice 2. Então, eu vou ter uma raiz quadrada. 21 dividido por 3, eu vou ter como resposta 7. Então, aqui eu tenho uma raiz quadrada de x elevado a 7. Tem como resolver mais isso aqui, professor? Não, porque a gente tem uma incógnita como radicando, certo? Mas olha quando eu tenho um número como radicando. Aqui eu tenho uma raiz de 16ª ordem de 256. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi simplificar esse 256 igual a gente fez anteriormente, né? Observem aqui. Simplificando 256, eu vou ter 2 elevado à oitava. Então, vou substituir lá no lugar. Vai ficar o seguinte. Raiz de 16ª ordem de 2 à oitava. 16 e 8 são múltiplos. Múltiplos de 8. Então, o que eu posso fazer? Aqui em cima, dividir por 8. Aqui embaixo, dividir por 8. Que é o que foi feito aqui. E a gente vai chegar em quê? 16 dividido por 8 dá 2. 8 dividido por 8 dá 1. Então, aqui eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 2. Fiquem muito atentos, deixa eu até ir lá no meu rascunho, que algumas situações podem acontecer, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção para que isso não ocorra e vocês errem no meio do caminho. Olha só, se eu tenho, por exemplo, uma raiz de 16ª ordem, 2 elevado a 32. Ah, aí você pensa, nossa, 16 e 32 são múltiplos de 16. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui em cima e dividir por 16, e vou pegar aqui dentro e dividir por 16. O que vai acontecer? 16 dividido por 16 dá 1. Só que tem um pequeno problema. Não existe raiz de primeira ordem. Eu não resolvo uma raiz de índice 1. A menor raiz existente é a de índice 2. Então, eu não posso fazer isso daqui, dividir pelo mesmo número que está lá no índice, para não chegar em 1 aqui como índice. Certo? Aqui dentro ia dar certo? Ia. 32 dividido por 16 dá 2. Ficaria 2 ao quadrado. Mas aqui em cima, ó, isso não pode acontecer. Certo? O índice nunca pode ser 1 para que eu consiga resolver a minha radiciação. Certo? Então, tomem muito cuidado. Isso é muito para ajudar vocês a resolverem e diminuir esse índice gigantesco, que pode aparecer, sei lá, um índice de raiz de oitava ordem, e aqui 2 elevado à quarta.
Como que eu posso resolver isso daqui? 8 divide por 4, aqui dentro também divide por 4. Ficaria, então, o quê? 8 dividido por 4, que dá 2, raiz quadrada. 4 dividido por 4 aqui dentro dá 1. 2 elevado a 1. Então, tem uma raiz quadrada de 2. Então, é mais para facilitar e simplificar a nossa raiz. Lembra que eu falei para vocês no início? Muitas vezes, quando eu usar as propriedades de simplificar, acaba que eu não vou chegar em um resultado exato. Pode ser que eu só diminua o índice ou o número que está lá dentro do meu radicando, mas alguns casos eu não consigo simplificar ao ponto de chegar num número inteiro. Então, isso depende muito da alternativa da questão que vocês estão resolvendo. Se você vê que eles simplificaram o máximo possível, simplifiquem o máximo possível. Só que para isso vocês precisam ter as noções das propriedades de radiciação. Ok? Observem agora a nossa terceira propriedade. A terceira propriedade é a seguinte: é o produto e razão de raízes. Olha só, a raiz enésima do produto, quando eu falo enésima, é de qualquer ordem possível, tá bom? Da ordem n. Ela é igual ao produto das raízes enésimas, assim como a raiz enésima da razão é igual à razão entre as raízes enésimas. O que significa isso, professor? Me ajuda. Se eu tiver, por exemplo, a raiz de algum número, n, e lá dentro eu tiver uma multiplicação de dois números, eu posso simplesmente separar essa multiplicação, certo? Em duas raízes, e cada uma dessas raízes vai receber o mesmo índice, certo? Da mesma forma, se eu tiver uma divisão dentro de uma raiz, eu posso dividir em duas raízes diferentes, porém com o mesmo índice. Olha o exemplo aqui. Vou fazer um lá no rascunho para que vocês entendam melhor. Depois vocês dão uma olhada nesse daqui. Ficou meio desformatado. Mas se eu tiver, por exemplo, uma raiz quadrada de 2 vezes 3, eu posso simplesmente separar como uma raiz de 2 vezes uma raiz de 3. Vai resolver alguma coisa nesse caso? Não vai. Mas e se eu tivesse, por exemplo, uma raiz de 4 vezes 7? Como que eu resolveria isso daqui? Uma raiz quadrada de 4 vezes 7. Raiz de 4 vezes raiz de 7. Raiz de 4 eu sei resolver, que é 2. Raiz de 7 não tem uma solução inteira para ela. Então, fica 2 raiz de 7. Certo? Se eu tivesse, por exemplo, uma raiz cúbica de 8 vezes... 8 vezes 2. Como que eu resolveria isso daqui? Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 2. Como resolver isso daqui? Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 2 não existe. Então, ficaria 2 que multiplica raiz cúbica de 2. Isso vale para multiplicação, assim também como vale para divisão. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, uma raiz quadrada de 16 dividido por 25. Como que eu resolvo isso daqui? Posso simplesmente fazer o quê? Raiz de 16 dividido por raiz de 25, certo? Raiz de 16, raiz quadrada de 16 aqui nesse caso, né? Como não aparece nada, a gente sabe que é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 dá 4, raiz quadrada de 25 é 5. E se eu tivesse, por exemplo, uma raiz cúbica de... Vamos pensar aqui... 12 dividido por 8. Como que eu resolveria isso daqui? Ficaria raiz cúbica de 12, que não existe um número que multiplicado 3 vezes dê igual a 12, né? E raiz cúbica de 8. Observem que eu fiz uma divisão entre duas radiciações e com o mesmo índice, certo? Raiz cúbica de 12 não existe, então fica raiz cúbica. Opa, eu fiz essa raiz. Raiz cúbica de 12 e raiz cúbica de 8 é 2. Então, fica raiz cúbica de 12 dividido por 2. E assim por diante. Eu posso dividir, então, em duas raízes diferentes, quando eu tenho uma divisão dentro da raiz, tá no meu radicando. Assim também como eu posso dividir em duas raízes, duas radiciações, vamos dizer assim, em uma multiplicação, quando eu tenho dois números multiplicando dentro da raiz. Ok? Voltando para as nossas propriedades.
Ah, só para a gente ressaltar isso daqui, né, que eu tinha colocado. Olha só, aqui eu tenho uma raiz cúbica de 7 que multiplica uma raiz cúbica de 4. Da mesma forma que eu posso separar, eu também posso juntar. Então, se aparecer nesse caso aqui, separado, né, duas radiciações multiplicando e elas têm o mesmo índice, eu posso juntar as duas. Posso colocar uma única raiz aqui, uma raiz cúbica de 7 vezes 4, dá 28. Então, no final fica raiz cúbica de 28. Da mesma forma aqui, ó, em divisão, eu tenho uma raiz quinta de 194 e uma raiz quinta de 97. Como resolver isso daqui? Simples. Vou juntar essa divisão aqui, ó, dentro de uma única raiz de quinta ordem. Vai ficar, então, o quê? 194 dividido por 97 dá 2. Continua a mesma raiz de quinta ordem. Então, dá uma raiz de quinta ordem de 2. Ok? Observem aqui. Quando os índices são diferentes, aplica-se a propriedade 2 para igualar os expoentes das raízes, e assim aplica-se a propriedade 3. Observem, então, que a gente pode usar outras propriedades para nos ajudar a trabalhar melhor com isso daí. Olha só, eu tenho uma raiz cúbica de 6 que multiplica uma raiz quadrada de 3. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente pegar na minha primeira raiz aqui, multiplicar por 2 lá em cima e multiplicar por 2 lá dentro. E na outra raiz quadrada de 3, eu posso pegar, multiplicar por 3 lá em cima, fica 2 vezes 3, e dentro também multiplicar por 3. Aí fica, então, uma raiz de sexta ordem de 36, que é o resultado de 3 vezes 2, que é o 6 aqui como índice. Lá dentro, 1 vezes 2 dá 2, 6 ao quadrado dá 36. E a minha segunda na multiplicação aqui, ó, observe, 2 vezes 3 lá em cima dá 6, e 1 vezes 3 dá 3. 3 elevado ao cubo dá 27. Como a multiplicação entre essas duas radiciações possui índice 6, então eu posso juntar em uma multiplicação só, uma única raiz. Olha só, fica uma raiz sexta de 36 vezes 27, que dá 972. Certo? Então, observem que eu posso usar uma propriedade dentro da outra. Olha na divisão aqui também, ó. Aqui eu tenho uma raiz cúbica de 4 dividido por uma raiz de quinta ordem de 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Simples. Eu vou... observe que a gente está multiplicando basicamente pelos inversos. Olha só. 3 e 5, então aqui 3 vezes 5, e aqui dentro eu multiplico por 5. Aqui, 5 vezes 3, que eu já tinha o índice 5, e aqui dentro multiplico por 3. A resolução disso aqui tudo deu uma raiz de 15ª ordem de 1024, que é 4 elevado à quinta, dividido por 8 elevado ao cubo, que é 512. O resultado disso daqui deu 2. Então, dá uma raiz de 15ª ordem de 2. Uma raiz gigantesca. Mas, por mais que a gente olhe e fale assim, nossa, uma raiz muito grande, 15ª ordem lá no índice, observe que dentro da raiz ficou só o 2, então ficou bem simplificadinho, né? Então, assim, quanto menos número ali também dentro do lugar do radicando, melhor para você encontrar as respostas. Ok? Observe uma quarta propriedade, a propriedade da potência de uma raiz. Então, se eu tenho uma potência de uma raiz, se eu tenho uma potenciação ali e ela é escrita em forma de raiz, né? Como que eu posso reescrever ela? Trazer um expoente para o radicando. Como assim, professor? Olha só, eu tenho uma raiz de índice n de a elevado a k. E isso tudo aqui está elevado a n. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente pegar esse n, que é o expoente, e multiplicar pelo expoente que está lá dentro do radicando. Olha como é que fica. Uma raiz de ordem n, e lá dentro agora fica o k, que multiplica o n. Certo? Olha um exemplo aqui. Eu tenho uma raiz de 16ª ordem, de 16, e ela toda está elevado ao quadrado. Então, o que eu posso fazer? Aqui, o 16 está elevado a 1, quando não aparece, lembra que é igual a 1? Então, fica 1 vezes 2, que dá 2. Então, eu vou ter uma raiz de 16ª ordem, e lá dentro vai ter 16 elevado ao quadrado. 16 elevado ao quadrado é 256, em uma raiz de 16ª ordem. Podemos simplificar mais isso daqui? Podemos. Lembra que a gente fatorou 256 lá no início da aula? Deu quanto? 2 à oitava. E aí eu posso continuar trabalhando com as outras propriedades. Olha que legal. Posso aplicar agora a propriedade de pegar o 16
dividir por 8, pegar o 8 aqui dentro e dividir por 8 também. Fica 16 por 8, que dá 2. 8 dividido por 8 dá 1. Então, fica uma raiz quadrada de 2. Então, observe que saímos de... Deixa eu até apagar aqui para vocês enxergarem. Mas a gente saiu de uma raiz de 16ª ordem de 16 elevado ao quadrado e chegamos, então, simplificando e usando as propriedades, com uma raiz de 2. Ok? Então, observe, a gente foi só usando uma propriedade em cima de outra propriedade. Bom? Propriedade raiz de uma raiz. Olha só. Nessa quinta propriedade, eu vou considerar a raiz enésima da raiz enésima de um número, ou seja, eu vou ter uma raiz dentro de uma outra raiz. Como que eu vou obter o resultado? Simples, multiplicando os índices. Então, se eu tenho uma raiz de uma raiz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse índice aqui, multiplicar por esse índice aqui. O resultado dessa multiplicação vai ser o meu novo índice, certo? Olha só, uma raiz quadrada de uma raiz de quarta ordem de 256. 2 vezes 4 dá 8. Então, eu vou ter uma raiz de oitava ordem de 256. E se eu fatorar, dá 2 à oitava. Primeira propriedade, olha, índice igual ao expoente lá de dentro. Eu posso cancelar, eu tenho uma raiz de 2. Outro exemplo rápido, para a gente finalizar. Se eu tiver, por exemplo, uma raiz de uma raiz de uma raiz de, sei lá, 8. Como que eu resolvo isso daqui? Quando não aparece, tem índice 2. Então, vou multiplicar todos esses 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, vou ter uma raiz de oitava ordem de 8. E se eu tivesse, por exemplo, uma raiz de uma raiz cúbica de outra raiz de 2? Como resolver isso daqui? Quando não aparece, é 2. Então, vamos colocar o 2 aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, eu vou ter uma raiz de 12ª ordem de 2. Então, simples. Quando aparecer uma raiz dentro de uma raiz, basta você multiplicar os índices e você vai chegar num novo índice em um radical. Ok? Então, gente, para essa aula, a gente vai finalizar nessa propriedade. Vou gravar um outro vídeo continuando radiciação, onde a gente vai terminar essas propriedades e fazer alguns exercícios. Deixa eu só finalizar agora aqui na minha tela, para eu poder ver vocês e a gente finalizar. É isso, galerinha. Então, a gente terminou essa primeira parte de radiciação. Próxima aula, a gente finaliza essas propriedades, faz alguns exercícios para que vocês entendam um pouco melhor essas propriedades. Ok? Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande essa dúvida para a coordenação do curso, ou comenta aqui embaixo no YouTube, né? Vai ficar disponível para vocês fazerem as perguntas. A coordenação vai estar passando para mim essas perguntas. E a gente vai trocando ideias. Na próxima aula também, eu vou deixar o meu e-mail para que vocês entrem em contato caso tenham alguma dúvida, tá bom? Porque, assim, matemática básica, como eu disse para vocês, é uma coisa, vamos dizer assim, primordial e importantíssima para que você consiga desenvolver as outras matemáticas. Então, é preciso entender todas essas particularidades. Por mais que alguns achem que é muito simples, é muito bobo, é perca de tempo, mas sempre uma coisinha ou outra, você tem aquela duvidazinha e sai aprendendo da aula. Né? Sempre uma coisinha vocês levam. É o que eu sempre falo, se você sair da minha aula levando pelo menos 10% de conhecimento, já valeu essa meia horinha de aula, tá bom? No mais é isso, meninos, muito obrigado e encontro vocês na próxima aula.